pessoal, bom dia, graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, melhor agora em que eu posso, nesse momento, compartilhar com vocês o meu dia, compartilhar com vocês esse momento que eu considero um momento único, a qual a gente, movida pela fé e tentando estar dentro da vontade de Deus, né? Trazer uma palavra para vocês nesta manhã, uma palavra maravilhosa, gente. Mas antes, porém, eu quero me identificar como Maria Dirce, do canal Meu Pequeno Mundo Verde, onde eu trazia princípios só enfatizando sobre plantas, sobre jardinagem, algumas dicas básicas, né, do dia a dia da dona de casa. Mas eu fui confrontada pelo Senhor a trazer uma palavra, uma mensagem, uma mensagem dentro da simplicidade, mas com muitas verdades, porque é a palavra de Deus. Então, quero compartilhar com vocês, pessoal, uma palavra maravilhosa. Gente, não repare que eu tô aqui, ó, é vida real, ó, de roupão e tudo. Só deu uma melhorada aqui no visual, no cabelo, mas é isso, é vida real, né? Já de manhã a gente já oramos, né? Meu marido e eu oramos, ele foi para o trabalho e eu no propósito, né, de trazer essa palavra para vocês nesta manhã, gente. Enquanto eu orava ontem por uma determinada situação, o Senhor me trouxe uma palavra revelada. Aí vocês ficam aí, que palavra é essa? Você só fica falando e não diz logo. Então, eu quero compartilhar com vocês, 1 Reis 41. Quando Elias orava para chover. E aqui no texto diz, Elias ora para que chova. Então, vamos lá. Me acompanha aí você com a sua Bíblia e eu de cá. Amém? Então diz assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Vamos repetir de novo? Vamos repetir de novo, porque de repente apenas um detalhe faz toda a diferença se a gente prestar bem atenção. Se a gente lê a palavra por ler e não prestar atenção, às vezes uma simples frase, uma simples palavra faz toda a diferença. Então aqui, quando Elias disse, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, isto é, ele subiu ao monte, né? E foi orar. Encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, isto é, para orar, né? E disse ao moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. É muito importante a gente observar os detalhes, né? Vocês creem que esta é a palavra de Deus revelada aos nossos corações nesta manhã? Eu também creio firmemente. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus.
quando Elias disse a Acabe que subisse e fosse comer e beber, é como se ele dissesse, olha, você vai, almoça, faz o que você tem que fazer, e porque o meu Deus vai agir certamente através da oração, porque Elias disse, olha, sobe, come, bebe, porque se ouve o barulho de uma grande chuva. É forte, hein, gente? Esse detalhe me chama atenção. Me chama muita atenção, porque ele já estava ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Glória a Deus. É certo que Elias vivia em oração, era um homem de Deus, homem de oração, mas aqui em dado momento ele ainda ia orar para que chovesse. Porque ele foi desafiado por Acabe, esse homem mau. Esse homem era muito mau. Vamos dizer que ele era um da oposição, ele se opunha às coisas de Deus. E aí, quando Elias foi confrontado, ele falou, pois então você pode subir, come, bebe, porque eu já ouço o barulho de abundante chuva, porque ele tinha certeza que se ele orasse, Deus ouviria a sua oração. Isso se deu por 7 vezes. Quem lê a Bíblia sabe, né? Que o assistente de Elias, quando Elias disse a ele, vai e olha para a banda do mar, se há alguma coisa, né, no céu, ele olhava e não havia nada, estava tudo, o céu sem nuvem alguma. O que eu quero dizer para vocês nesta manhã, gente? Muitas vezes a gente está orando e até fazendo uma campanha, porque nada mais é uma campanha que Elias estava fazendo de 7 vezes. 7 vezes ele estava orando ali, dizendo para o moço dele, o assistente, vai lá e olha. O rapaz ia, olhava e nada, não tinha nada. Quantas vezes quando nós estamos orando, fazendo uma campanha, e chega até no meio da campanha e nada, não tem nenhum sinal. No 6º dia, nenhum sinal. Eu me lembro de Naamã, né? Quando ele teve também uma experiência ali com o profeta, o qual ele esperava assim que o profeta viesse estender um tapete vermelho para ele e atender ele prontamente, mas o profeta mandou que Naamã, com toda a sua pompa, não queria se humilhar, né? Mas mandou que ele fosse tomar banho no Rio Jordão umas 7 vezes para que fosse curado da lepra. Ali a gente percebe também Naamã fazendo uma campanha, embora não fosse com o coração aberto, mas diante da circunstância, ele acabou se submetendo a isso e teve vitória, né? Na 7ª vez ele foi curado da lepra. E aqui a gente percebe também, na 7ª vez, o moço de Elias olhou e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E houve-se uma grande chuva, aleluia, glória a Deus. Pessoal, no poder da oração causa um grande efeito no mundo espiritual. Põe abaixo as potestades, principados, hostes malignas, todo o poder do mal, todo levante cai por terra diante da oração do homem de Deus, diante da oração da mulher de Deus. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Imagina vocês, um justo orando causa um efeito. Imagina uma nação inteira orando pelo mesmo objetivo, na mesma fé, na mesma visão. O que acontece? Louvado seja Deus. Então, pessoal, nesta manhã, que você e eu prossigamos na caminhada.
Não venhamos parar na metade do caminho, não venhamos parar em meio ao caminho. Se nós iniciarmos um propósito, uma campanha, ainda que você não veja nenhum sinal, prossiga firme no propósito, suporte o processo, porque certamente virá a vitória, com certeza, porque o nosso Deus não falha, nosso Deus é fiel. Muitas das vezes o Senhor nos permite situações de aperto, nos permite lutas, desertos e vales com um propósito, não é à toa. Muitas das vezes é isso que acontece em nossas vidas. Às vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo e pagar preço para que venhamos obter a vitória, não só vitória nossa pessoal, mas uma vitória que abrange o mundo, que abrange uma nação. Aleluia! Nós temos, ó Deus, temos, irmãos, amados, muitas experiências. A Bíblia em si, na sua totalidade, desde o princípio, grandes coisas Deus tem feito através da oração de um justo. Nossa, há tantos exemplos que podemos nos espelhar. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Você aí do outro lado, que certamente, se estiver aí me assistindo, enfrentando algum momento de aperto, muita perseguição, oposição, dificuldade na área da saúde, na área financeira, na área conjugal, não desanime. Faça o propósito diante do Senhor, que então tu verás a vitória. Aleluia! Porque realmente nosso Deus é fiel. O que prometeu é fiel para cumprir. Então o que nós temos que fazer é permanecer firme no propósito, sem vacilar, nem para a esquerda, nem para a direita. Amém, pessoal? Muito obrigado, bom dia, que vocês tenham uma semana iluminada com a presença do nosso Deus. Amém? Tchau, tchau, até!